Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um podcast Mudando Histórias. É um prazer ter vocês aí assistindo a gente. Para quem ainda não conhece, vou reforçar um pouquinho, o Mudando Histórias é uma empresa social. Hoje a gente tem como missão diminuir o impacto da fome no Brasil. E também a gente ajuda sem nenhum custo as empresas parceiras a aumentarem o engajamento do time, a atrair e fidelizar clientes, entregando vários materiais, reforçando sem nenhum custo, para a gente conseguir trazer cada vez mais empresas e alimentar cada vez mais vidas. Nós temos a missão aí de alimentar 500 mil pessoas até o final desse ano. Então é muito importante a ajuda de todos aí, empresários, todo mundo que quiser ajudar é super bem-vindo. Estamos aqui hoje com a Mari com Y. Eu sou embaixadora do Mudando História, sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas, palestrante, escritora, TEDx speaker, e tô aqui pra contribuir pra gente mudar histórias com leveza e bom humor, Dani. Sempre. Queria agradecer também o estúdio Crosshost, que está proporcionando esse estúdio lindo, que está proporcionando hoje pra gente aí a possibilidade do podcast, nossa grande parceiro. E hoje estamos com uma super empreendedora. Ela tem mais de 200 franquias no Brasil, mais de 2.300 colaboradores. É ela, Michelle Wade. Ei, gente, que delícia! Nossa, Seja obrigada. Muito bem-vinda, Mi. Que honra estar aqui com vocês. Meu Deus, que energia, que coisa boa. E tô aqui, espero poder contribuir, né, com os ouvintes e que a gente possa aí contar um pouquinho da nossa história. Ah, a gente já tá Sem dúvida, já queremos saber tudo daqui. Eu falei, quando a gente se cruzou antes aqui, gente, eu falei, Mi, como empreendedora, eu quero saber tanta coisa. Eu tenho tantas perguntas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada. Sim, Tá com animado, certeza. né, Dani? Demais. Com certeza a sua história também vai poder contribuir para mudar várias outras. Então, Mi, vamos começar. Conta um pouquinho pra gente quem é a Michelle, sua trajetória. Vai ser ótimo. Gente, vocês estavam falando aqui, né? Olha que tremendo. Que vocês querem ganhar um número de pessoas para matar fome, né? E eu vou contar a minha história e vocês vão saber um pouquinho, porque o principal ponto nosso da Festa Escova, do nosso propósito de vida, é empregabilidade, né? Então, eu acho isso incrível, porque a gente também tem esse lado muito forte de pensar nisso, exatamente, porque quando você abre um posto de trabalho, você não abre só um posto de trabalho, você abre uma oportunidade de uma família, de cuidar de uma família, e essa é a nossa mentalidade, e essa é uma mentalidade que eu vou contar um pouquinho da minha história, né, para vocês, que começou lá em 2009. Por que eu criei essa mentalidade? Em 2009 eu conheci o desemprego, a dor do desemprego. Eu falo que só conhece a dor do desemprego quem ficou numa segunda-feira, porque o sextou, né? Vocês já viram, né? Tá tudo certo. Tem distrações pro sextou, né? Exatamente, mas a segunda-feira, ela tem uma dor muito forte em cima disso, né? E eu fiquei por 9 meses desempregada, tentei, bati em portas, várias portas, ofereci para trabalhar de graça numa empresa por 1 mês. Falei assim, deixa eu mostrar o meu trabalho, né? E eu não consegui emprego mesmo. E aí, depois disso, depois de 9 meses, até comentei com a Mari aqui, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo, né, Mari? Essa lição a gente abriu hoje com essa lição. Eu falei, Michelle, precisava ouvir isso. Exatamente. Sim. Essa é uma frase de vida, né? Inclusive uma frase bíblica mesmo. Porque realmente a gente é imediatista, Sim, né? E a gente não entende o propósito do tempo. E quando depois de 9 meses, né, eu entrei numa multinacional, comecei a trabalhar na Avon Cosméticos, e aí começou a minha história, de fato, de empreendedora. Por mais que eu estava ligada a uma multinacional, eu trabalhava com treinamento, desenvolvimento de mulheres e vendas de produtos de beleza. Então, eu entrei por esse universo da beleza, mas, na verdade, o que mais me encantava era a empregabilidade. Nessa empresa, ela me dava oportunidade de levar o trabalho para mulheres que não tinham. Então, para mim, fazia muito sentido estar ali. E eu fiquei por 11 anos. Caramba. Nossa. Exatamente. E foi um super aprendizado. Mudou muitas histórias, né, Michelle? Meu Deus. Lá você conheceu, né, a sua sócia. Exatamente. Lá também eu tive a oportunidade de conhecer a Márcia, né? Nós chegamos a trabalhar juntas lá por mais de 10 anos. E foi onde eu construí um pedaço desse meu processo profissional e daquilo que eu desejava fazer na minha vida. Porém, lá
nesse período ainda dentro da Avon, aconteceram algumas coisas que começaram a me moldar para o momento que eu vivo hoje. Uma coisa que eu venho aprendendo, que a maturidade nossa, ela vem também pelos desafios que a gente passa pela vida, né? E a gente tem uma tendência a recusar. Mas eu falo o seguinte, gente, eu não acredito numa pessoa que não vai passar por uma dificuldade, que seja um problema de família, ou um problema de saúde, vai passar, não tem jeito, a gente está num universo que ele mesmo move para isso. Então eu sempre tive na minha mentalidade o seguinte, eu não mudo a situação que eu tô vivendo, mas eu mudo o meu comportamento. Eu que escolho o meu comportamento, eu que escolho as decisões que eu vou tomar diante dessa situação. O ambiente a gente não transforma, né? Exatamente. A gente transforma a gente. Exatamente, Mari. E aí, em 2013, eu tive um câncer, me deram 6 meses de vida. Caramba! E aí, foi um baque, né? Nossa. Porque realmente, naquele momento, em 2013, foi um atestado de morte para mim, né? Mas eu comecei a minha jornada também espiritual nesse momento, né? Eu falo o seguinte, vários personagens da Bíblia, né, eu via que eles tinham grandes experiências com Deus, e eu falei, Deus, talvez essa seja a minha maior experiência com o Senhor, porque eu acreditava, Mari, Daniel, que aquilo ali não era para minha morte, eu acreditava que aquilo, eu poderia viver um milagre, para estar aqui contando hoje, Sim. né, um pouco desse momento também que eu vivi, que faz parte da minha história. E aí, né, foi um momento extremamente difícil, mas eu decidi, eu falei, eu não posso mudar o momento do problema de saúde, mas eu vou mudar o meu comportamento. E eu decidi passar por ele de uma forma muito leve, muito tranquila, com a certeza que eu ia ser curada, porque eu falava assim, gente, eu tenho 33 anos, eu ainda não sou mãe, eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo, e eu comecei... Muito a conquistar. Exato, e eu comecei a contar as minhas histórias para Deus, e aí eu comecei a entender como se relaciona com Deus. E ali naquele relacionamento, muito natural, muito tranquilo, eu comecei a entender a pessoa dele, né? Isso foi me fortalecendo. Eu fiz uma cirurgia, eu tive que retirar 100% do meu estômago, então hoje eu vivo sem estômago. E aí, eu estava esperando, né, no pós-cirúrgico, após 20 dias, para começar a fazer a quimioterapia. E aí eu recebi, né, a grata surpresa, né, que eu estava 100% curada, que meu corpo não tinha nada. E ali mesmo eu vi um manifestar de milagre mesmo, Sim. né? Porque as pessoas falam assim, o que é milagre, né? Milagre para mim é acontecer algo na sua vida que não depende de você, né? Não depende das suas mãos. Então, isso para mim foi realmente um milagre. E aí nesse dia eu comecei a entender que eu não estava sozinha. Voltei a trabalhar, voltei a estar na Avon, mas aí, Mari e Daniel, eu comecei também a pensar o seguinte, cara, o que eu posso fazer demais, né? Porque aí você começa a instigar. Como testemunha do milagre, você quer espalhar o milagre, né? Fala, acredita, ele existe. Exatamente. E aí, nesse momento também, eu falei, cara, eu tô viva, então eu não preciso perder os meus sonhos. E um dos meus sonhos era ser mãe. Eu já tentava há um tempo, eu tinha alguns problemas, não podia engravidar, e aí ter passado pelo câncer também, isso acabou piorando a situação. E aí, mas nesse momento eu falei assim, gente, se Deus me curou, eu posso ser mãe. Tentei, né, uma fertilização in vitro, não deu certo, passei por um problema de saúde também muito difícil, eu perdi elas com 23 semanas, então eu tive um problema aí também, né, de saúde, porque eu tive uma embolia pulmonar pós-perca, mas glória a Deus, eu passei por essa, e 3 meses depois, eu apareci grávida, de forma natural, da minha princesa Manuela. E Manuela, ali, milagre. Milagre, exatamente, literalmente, e ela é um milagre ambulante. Que linda. E por que eu tô contando essa parte da história? Porque nesses momentos a gente vai forjando e Deus vai te encaminhando para outros passos. Sim. Quando eu engravidei da Manuela, é meu, intrínseco mesmo. Eu senti que o meu tempo ali na Avon de CLT estava se encerrando. E eu falei, gente, mas eu tô tão bem, tô produzindo, né? Por que eu vou ter um filho e agora eu vou ter que parar de trabalhar? Porque isso é uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito que a gente precisa de abrir mão de ser uma profissional, de trabalhar
e para ser mãe, ou vice-versa. Ser mãe, eu preciso parar de trabalhar. Eu acho que a vida é um equilíbrio. Sensacional. Então, eu não aceitava isso. Porém, eu comecei a entender o seguinte, eu ainda brinquei com meu marido, eu falei, nossa, ele perguntou assim, qual que é o seu grande sonho? Eu falei assim, você vai rir. Ele falou assim, não, pode falar. Eu falei assim, poder escolher a data que eu vou tirar férias. Eu nunca escolhi uma data de tirar férias. Não é? Me dá essa chance! Deixa eu escolher uma data de tirar férias. Tipo assim, eu vou ter 4 meses de licença maternidade, eu vou tirar minha data de tirar férias. Olha que coisa, né? E aí, só que aquilo... Olha como o sonho se constrói, né? Só que aquela minha resposta, eu fui dormir, Mari e Daniel, e fui refletir. Falei, cara, se esse é o meu grande sonho, eu estar hoje onde eu estou e aí ser mãe, eu não vou conseguir. Né? Fiquei pensando. Aí eu comecei realmente a orar e a desenhar um projeto para mim, para eu começar a ser dona do meu tempo. Porque empreender, eu posso empreender sendo CLT, eu posso empreender sendo MEI, eu posso empreender sendo PJ. Eu não vejo que para empreender, você tem que abrir um negócio. Sim. Eu conheço grandes empreendedores que empreendem na sua própria, na empresa esse espírito empreendedor. Exatamente, né? Então eu pensei, eu quero ser dona do meu tempo. Foi a primeira vez que eu me conectei com essa história de tempo. E aí, quando a Manuela nasceu, eu descobri que a Manuela era uma criança especial. Ela tem uma síndrome muito rara. Os milagres na minha vida é assim, minha filha. Comigo não tem meio termo, não. Né? Ou o negócio Vamos viver com emoção. Vamos viver. Com emoção. Cuidado com o que você pede. Eu quero ter experiência com Deus, minha filha. Tá? Te prepare, né? E aí, a Manuela tem uma síndrome muito rara, chamada Pallister-Killian, nós descobrimos, né? E aquilo foi um susto para mim, porque ninguém se prepara para ser mãe, muito menos uma mãe atípica. E naquele momento, né, foi muito difícil para mim, para o meu marido. Até porque, Mari, assim, hoje eu recebo muito contatos de mães, né, que não sabem o que fazer e que têm sentimentos que elas falam, eu não posso nem expor. Porque são sentimentos que, se a gente expor, as pessoas julgado, não vão né? entender, vão ser julgados. Então, eu decidi realmente viver a minha história com a Manu, sair mesmo da empresa, mas eu falei que eu queria ter o meu negócio, eu não queria parar de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Fomos tratar a Manuela, né, todo esse processo. E aí, a Márcia, ela saiu antes de mim, da empresa, e montou uma escola de estética. E me convidou para ser sócia dela. Falou, Michele, eu preciso de uma pessoa comercial, né? E nesse tempo a gente já era amiga, né? A gente já era amiga. E ela me convidou para ser sócia dela, e para mim fez todo sentido. Por quê? Porque a área que eu queria atuar, eu sempre tive em mente o seguinte, eu queria serviço, se eu fosse montar um negócio, era serviço, e eu queria nessa área de desenvolvimento, treinamento de mulheres. E a escola era exatamente isso, a gente formava profissionais na área de estética. Então tudo se encaixou, e fui empreender com a Márcia. Mas empreender não é fácil. Michele, não acredito. Novidade. A gente achou que era fácil, gente. Não é fácil. Vou contar uma coisa pra vocês. O povo fala assim, né? Gente, quem empreende no Brasil é povo muito doido, não sei o quê, porque é muito difícil. E é mesmo. A gente não vai mentir, né? Esses dias eu ouvi um Reels falando exatamente isso. Você investe muito para ganhar menos, para trabalhar mais, para ter mais dor de cabeça. Que caminho é esse? Que doideira é essa de empreender no próprio negócio, né? E é exatamente isso. O povo fala, não, eu quero ganhar dinheiro. Eu falo, querido, você é a última a se receber. se não sobrar, você nem recebe, você tem nem salário. Esse é o último ponto da equação. Vou te contar um segredo e aqui. O povo acha que não é, né? Então, tem vários desafios, né? E aí, nesse meio tempo, nós fomos nos aperfeiçoando aí, né, como empresárias na nossa empresa. E um belo dia, nós fomos num treinamento. Tínhamos um treinamento com as nossas colaboradoras da escola, e era um domingo. E eu lembro que foi um final de semana muito desafiador, eu tive alguns desafios com a Manuela, aí era casamento, e o recurso financeiro baixo, né? A gente tinha acabado de investir,
quem tem uma criança atípica, o custo é muito alto. Sim. Então, eu e o meu marido, nós nos voltamos praticamente 100% para fazer o melhor de desenvolver minha filha. E aí eu cheguei lá, eu não tinha me arrumado, eu tava assim, eu falava, meu Deus, eu não conseguia nem... Naquele dia que você falou, não vou sair de casa hoje. E tinha um treinamento pra executar. E quando eu cheguei, pra minha surpresa, a Márcia tava com o mesmo rabo de cavalo que eu. Falei, não estou sozinha na jornada. E as nossas colaboradoras todas arrumadas, né? E aquilo realmente me trouxe uma coisa ruim, que eu falei assim, cara, eu gosto tanto de me cuidar, né? Enfim. E aí o palestrante estava lá, contando toda a história, e aí ele virou e falou assim, olha, é da sua dor que você vai resolver, do seu problema, que pode nascer um grande negócio que vai resolver o problema do outro. Sensacional. Nada é por acaso, Nada. né? E aí, eu lembrei, engraçado, né? Depois que toda a história aconteceu, eu lembrei que há muitos anos atrás, primeiro, eu falava pra minha mãe assim, eu entrava lá na cozinha da minha mãe e falava, mãe, eu percebo que a gente só precisa ter uma grande ideia pra mudar de vida. Porque olha aqui, mãe, um homem inventou um palito de dente e o outro palito de fósforo. A empresa chama Gina, mãe, chama Gina. E o homem é milionário, ó. A gente só precisa de uma ideia. Sim. E minha mãe olhava assim pra mim, minha mãe falava assim, meu Deus, onde essa menina vai, né? Eu sempre fui. Sim. E aí eu falei assim, gente, eu vou começar a pedir a Deus uma ideia, porque a ideia de onde que vem? Deve ser vir de Deus, né? E comecei, sempre pedia. Sabe aquelas orações que você fala assim, né? Eu pedi alguma coisa, falei, Deus, eu queria uma ideia pra ficar rica. Não, Mário, e as minhas amigas mordiam e falavam, Michelle, você tinha coragem de pedir pra Deus pra ficar rica? Eu falei, uai, você vai pedir pra Deus pra quê? Você é pobre. Se você já é pobre, você vai pedir pra quê? Você vai pedir o quê, querido? Você vai pedir pra ficar pobre? Não, minha filha, você vai pedir pra ficar rica? Vida, não é? Esse é o caminho, gente. Quem tá assistindo, tá na dúvida, pede pra ficar rico. Pede pra ficar rico? Isso. E Mari, e é engraçado, né? Isso aí é uma questão tão cultural nossa, Sim. que a gente tem medo de falar, né? Eu falo isso eu tenho quebrado vários paradigmas, né? E um desses é isso, né? No mundo de empreendedores, você tem que falar de números, você tem que falar de dinheiro, Sim. você tem que falar de e lucro. entre as mulheres, eu, Mari, tô muito nesse meio. As mulheres falam menos de dinheiro. Isso. Eu tenho grupos de homens que eles falam de quanto eles faturam, quanto que é. De mulher, não. A gente fica... tá. E eu comecei a explorar. E quando eu comecei a falar com algumas amigas dentro de algumas empresas, a gente começou a ver que elas ganhavam menos. Eu falei, tá vendo como a gente precisa falar? Precisa. A gente precisa falar de dinheiro. Precisa. Até porque eu vejo que é um tabu cultural, Sim. né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano só fala de dinheiro. Mas não é. Se você tá no momento de conversar sobre isso, tem que falar. Sim. Então eu aprendi a quebrar um pouco desse tabu, né? E as minhas amigas que convivem comigo, que sabem que eu sou assim, eu nunca tive medo. Eu nunca tive receio, sabe? Porque eu sempre falei, cara, se eu posso ter uma vida melhor, eu quero saber como chegar lá, né? Se eu posso ter uma vida que eu possa desfrutar daquilo que eu gosto e desejo, eu quero saber como chegar lá. E quanto a gente mais evolui no financeiro, mais a gente consegue contribuir com a sociedade, né? Então, é proporcional. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue contribuir com a sociedade. Então, não tem como você falar, é um caminho egoísta. Cara, não. Pelo contrário, Quanto Exato. mais As pessoas têm medo, medo, né? Mais ganho, sim. Exatamente. Gente, não tem jeito. É uma lei simples, né? Você dá. A gente não precisa nem pedir isso pra Deus, né? E se você dá, eu falo que Deus não fica devendo nada pra ninguém, ele vai te retribuir no dobro. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. E aí, enfim, naquele momento, né? Em 15 minutos. Eu e a Márcia, nós desenhamos o modelo da Festa Escova, que é hoje, pelo WhatsApp. Gente. E com esse nome. Inclusive, eu passei para esse... acho que 2 meses atrás saiu uma matéria nossa na Marie Claire e eles colocaram a conversa do WhatsApp, sabe? Ficou Que bem legal. bacana. Que legal. E foi, de fato... Que chique, 15 querida, adorei. Maravilhosa. E em 15 minutos, essa conversa era virou pra ser, né? um super negócio. Mas se você não tivesse com aquela dor naquele momento, a Exato. fala daquele palestrante não encaixaria. Então, muito legal a gente ressaltar, não de aplaudir a dor, né? Não estamos aqui pra falar, que bom que eu tô sofrendo. Não é isso. Não é isso. Mas como a gente consegue estar atento a resolver um problema que a gente tá sentindo a dor. Então, você sentiu a dor, você estava atenta, estava num momento com uma pessoa que teve a mesma dor.
e combinou de nascer um negócio incrível que vocês têm. Exatamente. E aí, quando a gente... Aí, partindo para o processo mesmo de formatação de negócios e tal, uma coisa que nós fomos fazer foi realmente buscar, Mari, porque a ideia a gente sabia que era bacana, sensacional, mas a gente foi buscar pessoas para nos ajudar a validar esse negócio. E é uma coisa que a gente vê muito nas pessoas que têm ideias e elas acham assim, não, essa ideia eu vou fazer porque vai dar certo e vai dar dinheiro. E não colocam os números no papel. As pessoas têm medo de números, como eu disse, né? Então, e aí nós fomos colocar no papel para ver se era rentável. Porque não adianta você ter uma grande ideia para você perder dinheiro, né? No universo de empreender, eu acho que a gente tem que conhecer o caminho que a gente vai percorrer. E aí a gente fez um plano de negócio, validamos e começamos a buscar as pessoas certas para nos ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. E no meio dessa jornada, né, surgiu a Festa Escova Franchise, que uma pessoa que falou pra gente, né, ela estava construindo nossa marca e ela falou, olha, você sabe que isso é uma franquia? Aí a gente falou... Fiquei sabendo agora, né? Sério? Me conta mais. Fala mais pra mim. Quero detalhes. Fala mais que eu gostei desse negócio, né? Que legal. E aí nós fomos buscar como formatar uma franquia, né? Esse modelo, se era rentável ou não, até porque o modelo de negócio de loja é o modelo de franquia, loja de franquia é outro, né? Então a gente precisava validar e foi tudo validado. Em 29 de outubro de 2018, nasce a primeira loja da Festa Escova já no modelo do franchise. E aí, né, glória a Deus, a gente foi crescendo, desenvolvendo. Passamos 2 anos de pandemia, que foi um momento também muito importante, virada de chaves e tudo mais. E hoje estamos aí, né, com 205 lojas e 2.300 postos de trabalho! Glória a gente comemora cada posto! Cada posto de trabalho. Porque aí foi exatamente o que a gente descobriu, que a gente podia fazer um grande negócio, lucrar com esse grande negócio, mas que esse negócio poderia gerar fruto, porque a gente acredita nisso, quando tem um propósito ali. Exatamente. E ele já nasce assim. Eu não precisei procurar. E aí, aquela dor da empregabilidade, né? Quando a gente começou a olhar o negócio por esse âmbito, eu falei, Márcia, você já parou para pensar o quanto a gente vai tratar as pessoas? Porque, gente, dar emprego cura muita coisa. Sim. E como cura? Sem dúvida. Isso é um pouco aí da nossa jornada, da nossa caminhada aí. Um pouco. A pessoa chega com que os história números sensacional. Como Marie Claire, 2.300 colaboradores. É um pouco. Menina, ontem foi o dia do amigo. Ah, sim. E a minha história da Márcia de amizade, de sociedade, saiu na Forbes. Mentira. Verdade. Outro nome chique aqui. Que demais. Isso é reconhecimento. Sim. E assim, e a gente fica grato e a gente conta mesmo, sabe por quê, Mari? Eu falo o seguinte, não é contar pra gente, assim, vai descer. É contar pra inspirar, falar né? que é possível. Sim. É possível, porque um dos nossos sonhos também era sair na Forbes. Chique. Check. A gente vai dando check. Que demais, parabéns. Obrigada. Merecimento. E é muito legal tudo que você trouxe, Michele, de construção que partiu de você. Porque muitos empreendedores, empresários, às vezes ficam esperando a grande sacada, aquele grande momento. O momento certo, isso. Ai, Mari, mas você falou da grande ideia, mas você foi buscar a grande ideia. Exatamente. Você não esperou a grande ideia. Então, ou desiste, esse né, movimento... no primeiro desafio, que acontece muito, porque acha que empreender é fácil, que vai ali rapidinho já tá ganhando dinheiro. E nesse meio do desafio, eu falo o seguinte, o dia que nasceu a história da Festa Escova, e que eu vejo que as pessoas às vezes falam assim, né? E não tô estimulando as pessoas a fazerem loucura, não é isso. Mas a gente tinha tanta certeza que esse negócio, que quando a gente viu o plano de negócio, a gente ia investir mais ou menos em uns 200 mil, né, no projeto, a gente levantou 30 mil, eu e 30 mil a Márcia, ou seja, faltava o resto. Faltava um pouquinho ali. Um pouquinho. Mas aí é onde eu falo que é uma palavra que também norteia muita gente e que norteia os empreendedores que não tem jeito, que é coragem. Tem que ter coragem para ir lá na Casas Bahia, no Ponto Frio, para você comprar parcelado, para você parcelar e para você fazer. Tudo, né? Não tem
jeito. Essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Eu não estou estimulando. Eu queria era ter o dinheiro todo para fazer bonitinho. Sim. Mas nem sempre é dessa forma. Nem sempre, eu acredito que na maioria das Quase nunca. vezes. Exatamente. Mas uma coisa eu acho importante. Mesmo que você não tenha o recurso, você tem que conhecer os números, porque é através deles que você vai conseguir fazer uma pauta. Ó, então eu tenho, é isso aqui? É. Então eu preciso trabalhar para construir isso. Porque uma empresa, ela é feita de números, não Sim. tem jeito. É correr Né? riscos, mas sabendo ali, né? Sabendo minimizar isso, Sim. né? Eu vejo de uma forma saudável dessa forma. Sensacional. Mi, conta pra gente o grande momento aí de virada de chave da sua carreira, da sua trajetória. Qual que você acha que foi a sacada, assim, o pulo do gato? Então, eu divido em algumas etapas, né? O primeiro insight que eu acho é quando você consegue enxergar o seu caminho, que as pessoas ficam muito perdidas. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito, né? E eu acho que não é eu inventar ou eu achar aquele propósito mirabolante. Exemplo, eu estava numa situação que eu tinha acabado de ser mãe, eu era... minha filha era especial e naquele momento eu precisava de abrir mão de algo, né? E na hora que eu precisei de abrir mão de algo e que era muito bom, eu já estava há 11 anos numa empresa de forma saudável, né? Já tinha um bom salário, eu tive que abrir mão desse momento. Mas eu abri mão porque ali naquele momento eu já tinha uma certeza do que eu queria, que era ser dona do meu tempo. Esse era o principal ponto. Então, eu acho que nesse momento, ser mãe contribuiu também para a gente virar, tipo, a empresária. Por quê? Porque quando você quer ser mãe, de fato, você quer escolher o tempo de estar com seu filho. Não é que eu vou estar o tempo todo, mas eu quero fazer essa escolha. Esse foi uma virada de chave. Outra virada de chave foi exatamente o que a Mari falou, né? Naquele momento, eu consegui enxergar no meu problema a solução. Porque às vezes você tem um monte de problema, aí você fala assim, mas como que eu trago a solução? Porque essa solução sua pode ser a solução de muita gente. E outra coisa, a Mari colocou uma coisa muito importante. As pessoas estão tentando inventar uma fórmula mágica. E na verdade, hoje, o que a gente precisa fazer? Fazer o que existe. Exemplo, gente, fazer escova desde Cleópatra. A minha mãe passava o cabelo no ferro lá, né? O cabelo dela era de ferro. A gente só pegou o que já existia e embalamos de uma forma diferente para entregar para o cliente. Então, o que nós fizemos? Nós entregamos a escova que todo mundo já fazia, mas no modelo sem hora marcada, ou seja... Que isso é genial, gente. É vida. Só de palmas. Vida. Sem hora marcada. Foi a primeira coisa que a gente desenhou. Isso aqui, a mulher tem que chegar e ser atendida. Segundo... Quem aqui, né, que tá nos ouvindo, nunca foi no salão, aí falou assim, ó, a escova custa R$100. Aí ela chegou, a conta era 150. Porque eu pago a toalha, porque eu pago o shampoo, porque eu pago não sei o quê. Você nunca sabe o preço que você vai sair pagando. Sim. Aí era bolso. Eu falava, bolso, eu preciso trabalhar o bolso da minha cliente. E o outro ponto era a pessoa também ter uma experiência positiva naquele ambiente. Então, que a gente chama de quê? Conveniência. Então, eu precisava, porque conveniência é caro. Então, eu pensava assim, se eu conseguir fazer um negócio de conveniência, sem hora marcada e com preço justo, bingo, meu filho. O negócio não tem como dar errado. Personalizado, né? Extremamente. E aí, nós fomos desenhando esse modelo, né? E que hoje a Festa Escova tem um processo interno, tudo muito bem desenhado, para que dê certo. Então, esse momento foi também uma virada de chave. E o outro momento decisivo mesmo, que eu falo o seguinte, né? Eu falo que eu e a Márcia criamos uma empresa, montamos, não chegamos, eu falo assim, não é que a gente quebrou, mas a gente fala o seguinte, na pandemia, a gente chegou no chão. Nós sentou assim e falou, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Em todos os sentidos, Michele, de grana, de emocional. Todos. Cara. Mari, porque são lojas físicas, né? Então, tudo, fechou tudo. E na época, nós tínhamos só escovas, nós não tínhamos produto, não tinha nada. E nós já estávamos aí com uma média de 40, 45 lojas em funcionamento. Então, a gente ainda... É muita gente, né? Isso. E a gente tinha preocupação com as pessoas. Sim. Né? Era já como quase manter, 400 famílias, empresários que apostaram no nosso negócio. E aí, o que fazer?
né? Então, nós nos desfizemos de tudo. Realmente, assim, limpamos conta, vendemos carro, fizemos tudo que poderia pra gente não naufragar. Porque nesse momento, eu tive que isentar tudo, franqueado. Não tinha mais receita. Franqueadora receita o quê? Royalties? Não tem. A gente teve que isentar, porque eles também não tinham, tava tudo fechado. Então, para a gente sobreviver nesse momento, a gente teve que realmente acreditar, né? Acreditar assim, ó. E aí entra muito, exemplo, eu tenho, glória a Deus, meu marido muito do meu lado. Então, nós chegamos num comum acordo, conversamos e eu falei, olha, eu pretendo fazer esse caminho e ele super me apoiou. Que legal. Eu falei, olha, você vai ser minha retaguarda, você trata de trabalhar, de correr atrás, que você vai ter que pagar as contas aqui, né? E aí, e a Márcia na mesma situação. E foi muito difícil, Mari. Por quê? Porque você vê tudo que você construiu diluindo financeiramente. Literalmente, né? Literalmente e emocionalmente. Sim. Foi muito pesado. Inclusive, assim, gente, endereço, telefone de psiquiatra, psicóloga, Rivotril sem receita, tudo por aqui, tá? Tá tudo certo, Passamos pelo processo. E até porque as pessoas acham, as pessoas veem a vida de Instagram, claro que a gente tenta postar o mais real possível, mas, gente, existe os bastidores, E obrigada por né? abrir isso, ali Michele. atrás. Assim, é muito nobre da sua parte compartilhar com a gente um momento que você falou, Mari, eu abri mão disso. Porque muitas vezes o empreendedor tá numa fase que fala, cara, e agora eu abro mão de tudo. A Márcia, se a Márcia estivesse aqui, ela ia falar assim, a Michele abriu, a Michele adora investir na bolsa, nas bolsinhas, né? Minha filha, bolsa, joia, foi tudo. Vamos vender, vamos fazer dinheiro. Que bom que Michele investe em bolsa. Pois é. Porque senão não tinha hoje. É isso, minha filha. A Márcia falou assim, pega isso e vende tudo. Vende tudo. E foi, e fizemos. E glória a Deus. Acreditando no propósito. Acreditando no propósito. E aí, nós viramos uma chave de uma frase que a gente escutou uma vez, que falava o seguinte, e ela virou realmente uma frase desse momento, que não é o maior que engole o menor. É o mais rápido que engole o mais lento. Então, o que eu falei? Nesse momento de pandemia, a gente cria a Festa Escova 2.0. E o que eu fiz? Vamos. Para! O que eu fiz? Eu falo Márcia, né? Time, e né? todo mundo que estava com a gente. Nós criamos, nós puxamos uma linha de produto que a gente tinha planejado para 2021, a gente lança em junho de 2020, em plena pandemia, porque a gente precisava gerar recurso para o nosso franqueado, ele precisava pelo menos alimentar a equipe dele, então a gente cria uma linha. A gente cria a Unifest, que é a Universidade da Festa Escova, que a gente pensou, tá todo mundo em casa, então vamos treinar esse povo, porque a hora que acabar vai estar todo mundo ponto de bala para poder ir para frente. Então, a gente também gerava atividade para eles. Então, a gente fazia lives, treinamentos e a gente ia movimentando. E também, é óbvio, né, e é super natural, a gente também tinha uma parte que a gente investia muito tempo em conversar com o franqueado. Porque naquele momento, o franqueado precisava, às vezes, só de conversar. Só desabafar ali, né? Exatamente, porque a gente também tinha que cuidar do emocional, né? E faz parte. Ter uma franqueadora faz parte, né? Então, nós entendemos todo esse processo e prosseguimos. E a gente entendeu também que na pandemia, existem pessoas, na pandemia não, na crise, tem pessoas que investem. E a gente começou a perceber que tinha pessoas procurando a Festa Escova na pandemia. E aí, um pulo do gato na pandemia, que eu falo, que as pessoas pensam que as coisas caem do céu, que a Festa Escova, não sei o quê. Mari, já falaram assim, nossa, eu achei que você era herdeira. Eu fui herdeira do céu, só se for. Eu sou herdeira de trabalho, herdeira do céu. Trabalhei muito aqui, herdei trabalho, herdei boleto. Foi sorte, tanto que a gente escuta, né? Foi sorte. Foi sorte. Trabalhava 16 horas por dia, pensa. E aí, e aí a gente fala o seguinte, né? E nós fomos construindo esse momento e percebemos também. E uma das coisas que a gente percebeu na época, a gente tinha mais ou menos 40 franqueados já vendidos das lojas, mas que estavam procurando ponto. Eu falei, é a hora. O Aluga-se vai ser a maior empresa do Brasil, certeza, né? E começaram a abrir pontos muito bons, aluguel baixo. A gente começou a colocar a roda para girar. Ia fazer o franqueado, vamos alugar, é agora, porque vai acabar, essa pandemia tem que acabar.
E começamos a fazer Na isso. baixa vira um negócio de potencial. Exatamente. Pra colher na alta, né? Exatamente. Aí as pessoas falam assim pra gente, nossa, mas só tem Fescova em Ponto Bom. Eu falei, meu filho, você não sabe o tanto que nós queimamos massa cinzenta pra isso? E é isso. E aí é você, porque eu sabia... Esse foi pulo do gato mesmo aqui. Oi. Se a gente falar de pulo de gato, esse gato pulou muito bem pulado, Isso. E aí eu falo, Sacada né, incrível. que são as viradas de chave. E aí eu tinha que estar com o franqueado muito comprometido comigo para ele também comprar a ideia de alugar um ponto em meio à pandemia, né? E foi essa sequência. Então, eu vejo que foram momentos importantes, né, que foram viradas de chave para que hoje, né, nós estivéssemos hoje de uma forma, graças a Deus, já comecei a comprar as bolsinhas de novo, tá tudo certo. Igual a Márcia fala, meu Deus, você vai comprar de novo. Eu falei, Márcia, eu tenho que investir Querida, bem. Eu não sei o dia de amanhã. Você tá entendendo como que é. Você viu que ela que salvou nós, né? Então é isso, sabe, Sim. Daniel? Eu vejo que são algumas etapas da vida da gente que a gente... E que, igual eu falo, que não tem a ver com a situação que a gente vive. Como a gente encara, né? Exatamente. Faz total A diferença. visão, o olhar, o comportamento, né? E é isso. Eu vejo esses momentos aí. Mas é esse olhar grato ao problema. Todos os pontos que você trouxe, Michele, eu vi que vocês tiveram uma sensibilidade de olhar o caos e ganhar com ele. Porque o dinheiro tá no problema, ponto. Que nem você uniu pontos na Fescova que, por exemplo, quando você fala de conveniência, por que ninguém faz conveniência? Porque é caro, complexo pra caramba. E o que ninguém quer ter trabalho. Exatamente. Aí vocês falaram, a gente vai ter. Adoro Resolvemos esse isso trabalho. pra você. Então eu percebi nos pontos que isso pro empreendedor, pra empreendedora que tá ouvindo a gente, cara, vai dar trabalho. E o dinheiro vai estar ali. Onde dá trabalho. Porque se não dá trabalho, já tem gente fazendo, querido. Não tem. Eu brinco, Quando você vem falou... a maior crise, assim, né? Ele pensa em desistir, mas o dinheiro tá logo ali na frente, às vezes. Na maioria das vezes. Eu senti que o pulo de gato de vocês foi não ter desistido quando todo mundo desiste. Quando todo mundo fala, não, que deu. Vocês falaram, o quê? Deu nada. Deixa que a gente vai costurar. Então, quem tá ouvindo, entender que muitas vezes... É aquele livro Picos e Vales, né? Quando você tá num vale, fica tranquilo. Você tá pertinho do pico. Bem isso. Eu falo... Sabe o que eu falo, Mari? O pior lugar que uma pessoa pode estar é no meio do poço. No meio do poço. Putz, o meio não presta. Por quê? Você não tá lá em cima nem embaixo. O fundo do poço só tem uma forma. É uma mola que você tem que subir. Não tem outro caminho. Então eu falo, melhor do que o meio, é melhor você estar no fundo. Entendeu? Sim. Eu falo logo, Total eu já bonito. resolvo meu problema. Eu falo assim, gente, não me deixa no meio do poço não, porque isso aí é um marasmo de vida. E Então, o meio é igual, eu falo, gente, água morna não faz nem suco nem chá. Exato. Humor no meio do caminho, ele Perfeito, não traz muita Mari. coisa. É isso. E ali no fundo a gente conhece quem tá de fato do nosso lado, quem de fato quer costurar, a gente entende a nossa resiliência, a gente entende a nossa criatividade, a gente é criativa, a gente é inovador. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo, gente, se você não tiver nenhum problema pra resolver, cuidado. Deus puxa, a terra puxa. Não tá com nenhum problema na vida, já fica atento aí, já dá uma olhada pra ver. É isso. Então não é agradecer, né? Que a gente não pode chegar, Não. mas o problema é que chegou. Mas como a gente resolve é a mola que você falou pra sair do fundo do poço. Então eu vi muito claro em vocês essa... Não vou falar que é facilidade, porque as pessoas falam, é sorte. Não, mas eu acho que é otimismo. De olhar e falar, não, eu acredito no meu propósito. Resiliência mesmo. Resiliência. Sim, total. De fazer acontecer. E a gente tem uma premissa muito forte na Fescova, e principalmente na Márcia. A Márcia sempre trouxe uma premissa Gente, quero muito conhecer forte. Márcia, quero ser sua amiga. Não, vou te contar. BBF Márcia total. não. E a Márcia tem uma premissa muito forte, que é a do conhecimento. Então, a Márcia, se ela for chegar aqui de dar de presente, ela vai dar livro. Maravilhosa. E ela passa isso muito forte, que acaba passando para mim também, né? E a gente tem essa premissa muito forte do conhecimento. Mas no momento de desespero, igual uma pandemia, ou algum momento difícil que você passa, né? Que você fala assim, meu Deus, e agora, né? Não tem como se você não tiver a sabedoria.
E eu falo que, por quê? Porque as pessoas estão cheias de conhecimento, né? Estão virando esponja, tem gente que está virando esponja. Ela tem tanto conhecimento, mas não consegue nem mais colocar para fora. Eu acho que isso também é um cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas estão achando que é só fazer curso. E talvez isso não muda a história da pessoa. Maravilhoso. Por quê? E eu falo que a sabedoria não tem jeito. A Bíblia fala que a sabedoria só vem do alto. Não tem jeito. E ela está disponível para a gente buscar. No momento de dor, não tem jeito, minha filha. Você vai lá, Senhor, então me dá sabedoria, porque o conhecimento eu tenho. Se conecta com o Wi-Fi da sabedoria. Adorei! Liguei a antena. Liguei a antena. Tô atraindo a sabedoria aqui agora, hein? Online. Mari, e faz a diferença, Totalmente. né? Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já teve, o homem mais próspero que o mundo já teve, né? Por quê? Porque ele simplesmente pediu para Deus. Deus falou, pode pedir a riqueza que você quiser, o que você quiser. Ele falou, só quero sabedoria. E o que ele fez? Ele teve tudo porque ele pediu o principal. Então, eu vejo, nesses momentos, a gente ter sabedoria faz com que o nosso conhecimento seja colocado de uma forma harmônica, correta e na direção certa. Que é a prática, né? A prática. A prática. A sabedoria, você falou algo muito legal que eu quero ressaltar e trazer pra mesa aqui pra gente debater, que isso que você falou de fazer vários cursos, eu tô com muitos amigos empresários, eu passei por essa fase também, de não, eu não sei fazer, deixa eu estudar. E aí eu tinha conhecimento de tudo, não vivia a prática, a conta chegou e falou, aqui ó, você não vai olhar aqui sua empresa, querida? Tá aqui as coisas estão acontecendo. Então, essa liberdade que a gente tem que dar o play de viver, descer lá, vai pra prática. Pô, você não consegue treinar, chutar um pênalti assistindo vídeo. Você tem que ir pro jogo. Então, o empresário tem que ir pro jogo. A gente tem um momento da resenha, de ouvir os coaches, os mentores, os amigos, ouvir o mercado. Mas a gente tem que ir pra prática. Só vai tomar aprender cuidado ali na prática. de comparar, né? Às vezes a gente compara com outro, a gente tem que se comparar com a gente. Então, quem era você ontem? Quem era você semana passada? Quem era você o ano passado? E essa comparação individual faz com que a empresa evolua. Porque se a gente só comparar com o mercado, que acontece muito, você vai para um curso e fala, nossa, mas o Dani, gente, o Dani vendeu aqui, gente, eu não vendi. A gente não se comparar, e eu senti que vocês têm isso, né? De personalidade, de descer e falar, esse jogo a gente joga, a gente cria regra, e aqui as coisas vão acontecendo. Então, queria ressaltar esse mundo de cursos pra gente aplicar na prática. É isso mesmo, Mari, é isso mesmo. Porque os cursos são incríveis. Eu acho que a gente, lá na Festcova, a gente tem um hábito de investir muito em conhecimento. Eu falo que comprar conhecimento, você compra tempo, né? E outra coisa, você minimiza os erros. Porque eu falo que hoje, se eu tivesse os ensinamentos que eu tive que percorrer uma jornada, né? Se eu tivesse como acessar eles hoje mais fácil, com certeza tinha sido muito mais leve a jornada. Então, hoje tem muita coisa acessível, muita coisa. Mas a gente só tem que ter cuidado. Você falou muito forte, eu achei maravilhoso, a comparação, né? O dia que eu aprendi que eu sou única, Deus me fez única, não tem ninguém igual a mim. Não. Então, como é que eu quero viver a vida do outro? Tem jeito! A minha vida é única, meu caminho é único e é isso que eu vou viver. Minha filha, eu posso almejar, invejar, desejar a vida do outro. Eu não vou ter, minha querida, eu só vou perder tempo. Sim. Então, o dia que eu entendi essa premissa, que eu era única, que meu trajeto é único, minha vida é única, a gente para um pouco também de viver a comparação. De desejar o que o outro tem. Você pode se inspirar, você pode falar, cara, que bacana, isso daí é legal de ter, de fazer, né? Mas não desejar a ponto que aquilo ali vira uma obsessão. E é isso que a gente tem que cuidar. A gente se esquece no caminho, né? Exatamente, né? E aí, enfim, aí daria outro podcast, porque nós ia falar de identidade, né, Mari? Eu adoro! Daniela! Aí a gente ia falar de identidade, dá mais um podcast. Mas Mari, no meu livro, eu tenho um livro, o best-seller Soft Skills, que eu falo de habilidades comportamentais, no meu autoral, eu falo de 3 caminhos, identidade, propósito e sucesso. O que acontece com o empresário, muitas vezes, ele quer alcançar o sucesso antes de mais nada. E aí ele anula propósito e identidade. Então a gente tem muitos empresários com muito dinheiro, frustradíssimos com saúde mental, com problema na família. Então isso da identidade, eu gosto de fazer um check, porque eu falo, busca a sua natureza. A identidade. Agradece ela. Quando a gente encontra ela, eu falo que você encontra um grande tesouro, né? Tá ali, tudo tá ali. Tudo. Exatamente. E agora,
Vocês queriam, né, conhecer a Márcia veio. Mentira! A gente tem uma surpresa aí pra você. Sério? Se puder. Entra aí, Márcia. Não, tô brincando. Vou passar aqui. Michele é minha amiga, minha sócia, minha cúmplice, minha companheira de aventuras, minha companheira de compras, minha companheira das loucuras que a gente faz no dia a dia, minha companheira de vinho, adoro porque eu sempre tomo vinho dela. E a Michele é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu falo que ela transformou a minha vida. Minha vida foi transformada quando eu a conheci. E não foi de agora do empreendedorismo, não. Foi lá de muito atrás, quando eu conheci Jesus, quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor na casa dela, no sofá da casa dela. Muitas coisas foram geradas em oração juntamente com ela. Nunca me esqueço, quando eu ainda era solteira, a Michele ia orar comigo, me chamava para almoçar aos domingos, ela deixava a casa dela, a família dela, para me fazer companhia. E antes de tudo, nada existia ainda, sociedade, enfim. Então ela sempre foi essa pessoa que andou comigo, me apoiou, me ajudou, me ouviu, chorei, ri demais com ela. E eu louvo muito a Deus pela sua vida, Michele. Te amo. Aqui, uma surpresa especial aí pra você. Ai, a Márcia é uma pessoa muito especial. Como eu aprendo com essa mulher, né? Lá na Avon, eu cheguei a ser chefe dela, né? Numa transição lá, eu fui promovida e cheguei a ser chefe dela. E hoje eu brinco, eu falo assim que a liderada superou a líder, né? Porque a Márcia é uma mulher incrível. Como essa mulher é inteligente, como ela é, assim, ela pega esse conhecimento que ela absorve, mas ela executa, ela aplica. E eu fico vendo, às vezes, nas reuniões, assim, eu falo assim, eu fico realmente admirada e, assim, o quanto eu aprendo com ela nessa jornada, né? E eu louvo a Deus mesmo, porque me perguntam muito, né? Ah, mas a sociedade não é fácil, né? Como vocês lidam com isso? Eu acho que é muito disso que a Márcia falou, né? Além da essência que a gente tem, a gente sabe quem ela é, eu sei quem ela é e ela sabe quem eu sou. Né? Porque as diferenças vão aparecer. E vocês complementam, né? Que essas diferenças possam se complementar. Total. E, inclusive, nas atuações da empresa. Ela tem a parte dela e eu tenho a minha parte. Né? E aí, quando eu preciso de ajuda, eu busco ela me busca, estrategicamente a gente tá junto, mas na execução eu tenho o meu, ela tem o dela, ela tem meta, eu tenho meta. Então, e a gente diverge muito, né, em tudo aquilo que a gente coloca, né, no nosso caminho. Então, assim, eu louvo a Deus mesmo, porque ela é um presente na minha vida, ela é a pessoa certa, na hora certa que Deus colocou, e eu acredito que grandes coisas a gente ainda vai fazer juntas. Que lindo! É lindo vocês que mudam tantas histórias, a gente trouxe esse carinho para alguém que você mudou a história. Sim. Que lindo, obrigada, gente. Ô, Mi, pra gente encerrar, se você quiser deixar aí um último insight, alguma mensagem para quem estiver ouvindo a gente. Claro. O programa fala, né, mudando histórias. E eu acredito que as pessoas podem mudar suas vidas, às vezes as pessoas ficam esperando histórias mirabolantes. Vocês não precisam passar por tudo que eu passei para chegar lá na frente. Eu vejo pessoas que falam assim, ai, minha vida é tão sem graça, não tem nenhuma história, né? Com certeza é a sua história. E que bênção, que ela não precisou ter tantas coisas difíceis para você conectar com o seu caminho, né? Então, eu falo o seguinte, né? Continue perseverando naquilo que você acredita. Se você tem uma ideia, tenta colocar em prática. Esteja em volta de pessoas que vão contribuir com você. Não pense que você sabe fazer tudo sozinho, porque sozinho a gente não vai chegar onde a gente deseja, né? Então, eu vejo muito isso. E, acima de tudo, eu não tenho como não falar, né, do Deus que eu sirvo. E Ele é que tem me dado luz, Ele que tem me caminhado, Ele tem me dado sabedoria. E eu tô aqui por causa dele. Então é isso. Gente, que privilégio, meu Deus, que podcast maravilhoso. Gente, o Daniel me convidou e eu ia estar em São Paulo, encaixou, né, Daniel? Tudo Daniel certo, né? mudou o horário, porque eu ainda vou viajar, tenho voo. Então, assim, obrigada por ter feito esse momento, ter dado certo.
Não, e Amei. que história linda de superação, de Obrigada. tudo. A gente que agradece. Nós temos aqui um presentinho ainda pra você. Olha lá! Adoro, gente, que Vou te entregar. lindo. Esse daqui, Obrigada. eu faço questão que é um parceiro nosso que mandou pra você também. Depois você pode ver os outros com calma. Que lindo, meu Deus. Nossa, que coisa. Ah, não! Gente, eu amo isso daqui. Gente, isso aqui é artista. Olha, Olha. isso daqui, que lindo. Demais! Demais! Presentinho do Pedro pra você. Ele é também nosso Cara, parceiro. que maravilha. Pedro, quero te conhecer. Amei. Mi, então muito obrigado. Novamente, obrigado ao nosso parceiro, CrossHost, proporcionando aí esse dia especial com a gente também. Mari, novamente. Sempre Tamo junto, juntos. Mi. Prazerzaço ter te Ai, conhecido. amei Que te história linda. Muito obrigada Eu mais que uma vez por essa agradeço. energia, por a gente acreditar e continuar movimentando o empreendedorismo feminino, que o Mari levanta essa bandeira e falo, precisamos inspirar mais mulheres a mudar outras histórias. Obrigada, Obrigada. Bê. Que Eu que história agradeço. linda. Obrigada, e prazer gente. novamente por você ter comparecido. Obrigada. Pessoal, até semana que vem com uma nova história, mudando aí a vida de todo mundo também. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.